Aí, tô gravando. Ai, meu Deus. Ó, faz que nem eu em sala de aula. Imagina que é uma plantação de repolho. Bom, fazer parte da IP é uma experiência muito interessante e muito potente em vários sentidos, mas eu acho que estar professora da IP enquanto sou aluna da UFABC é uma experiência muito boa, assim, porque a gente vai criando, eu pelo menos, né, fui criando repertório e referências para pensar mesmo essa relação professor-aluno, né, docente-discente, para pensar didática, para pensar educação, para pensar essas trocas dentro de ambientes de ensino como um todo, assim. Então, nesse sentido, eu vou criando paralelos o tempo inteiro com entre a minha experiência como professora e a experiência como aluna, né? O que funciona, o que não funciona, por que não funciona. E acho que para minha vida profissional, pessoal, assim, também tem contribuído muito, porque a área da educação, a área da escrita são áreas em que eu já estou inserida e que muito me interessa. Então, poder experienciar isso dentro da EP, trocando com alunos, com pessoas que estão ali também exercitando, né, esse lugar da escrita, do aprendizado, tem sido muito, muito potente. Eu conheci a EP por conta da UFABC para Todos. Então eu estava ainda no ensino médio, eu estudei numa escola pública de São Caetano. E aí eu lembro certinho do dia que foi, eu acho que era alguma aluna da UFABC lá, para dizer, né, que ia ter esse evento, que a nossa escola estava convidada e quem queria se inscrever. E eu lembro muito que eu fiquei, vou ou não vou? Eu disse, não, eu vou para conhecer. E até então a minha ideia era estudar Direito numa faculdade particular e conseguir algum tipo de bolsa, porque eu sabia que não teria condições de pagar. E aí eu vim, e quando a UFABC para Todos acontecia aqui no campus Santo André, e eu lembro que quando eu entrei aqui eu fiquei muito apaixonada. Eu nunca tinha entrado numa faculdade, conhecido a estrutura de uma faculdade, e eu falei, nossa, que lugar incrível. E aí eu assisti várias palestras e uma delas foi a palestra da EP. Se eu não me engano, foi com o Afonso, que era professor da EP, e mais alguns professores, que eu não vou me lembrar certinho. E eu lembro que eu falei, não, eu vou tentar estudar nesse cursinho, porque aí eu já vou estar aqui dentro, vai ser muito mais fácil depois de eu ingressar. Então eu conheci a EP por conta disso, me inscrevi no ano seguinte, né, que foi aí 2014, e eu lembro que eu passei na última chamada da EP, era o último nome, eu já estava sem esperanças, e aí eu abri ali, e no final eu passei. E foi super especial, assim, a minha trajetória na EP como aluna. Eu acho que foi muito enriquecedora. Eu desenvolvi, eu estava até conversando isso esses dias com o Vini, que foi na EP que eu desenvolvi gosto por estudar. Não era mais uma obrigação eu pegar um livro, eu participar das aulas, eu gostava de fazer aquilo. E muito mais do que aprender sobre as disciplinas, eu acho que foi o meu primeiro contato com questões que hoje me constituem como pessoa. Então foi onde eu aprendi mais sobre política, foi onde eu aprendi mais sobre feminismo, foi onde realmente eu comecei a me identificar e aprofundar mais nessas questões sociais que hoje são tão importantes para mim. E além disso eu fiz amizades na EP, realmente foi assim muito, muito, muito importante. Eu acho que tem um marco na minha vida, assim, antes da EP e tudo que aconteceu depois da EP, de alguma forma ou de outra tá conectada com eu ter conseguido estudar na escola preparatória. A minha trajetória é um pouco parecida com a da Luara, porque nós entramos juntos no mesmo ano, em 2017, na EP, enquanto alunos. Fizemos um ano de EP, entramos em 2018. Em 2019 a gente começa a dar aula na EP, então eu também sou da filosofia e a minha experiência dentro da escola preparatória influenciou imensamente na minha escolha de curso, influenciou na minha escolha de carreira. Eu ainda atuo como professor e a minha experiência da EP, novamente, tanto como aluno como professor, realmente traçou assim, um plano de vida para mim. Foi dentro da EP que eu realmente entendi que eu queria ser professor, que eu queria ser educador. E é isso, e a Luara nessa caminhada, a gente 3 anos trabalhando juntos dentro da EP, foi uma grande parceira de caminhada também. É uma
pessoa que me ensinou muito, com quem eu aprendi demais. Assim. Ai, que bonitinho! Mas você falou, né, de entrar na IP e ter certeza do que faz, aí eu nunca vou esquecer a minha primeira aula, assim. Eu falando em um volume 3, numa escala de 0 a 100, com a sala lotada, dando aula de história, que não era nem minha área, que é filosofia. Mas depois da primeira aula você sai da sala, tipo, dá uma sensação assim, tão boa, que parece que você se encontra, assim. E isso aconteceu muito por conta da IP. Eu entrei sabendo que eu queria filosofia, mas não entrei na UFABC sabendo que eu ia ser educadora. E aí foi um processo muito bonito, assim, que eu devo muito, tipo, a IP, a parceria que a gente teve, tipo, dar aula ao seu aula é uma das grandes experiências, assim. Eu nunca tinha tido aula em cursinho, eu já ouvi muito falar de cursinho, tipo, particular, polígono, singular, mas nunca me interessou muito pelo aporte que eles tinham, assim, de só colocar o conteúdo nos estudantes e não dar um contexto mais social para aquele tipo de conteúdo. Então, eu ouvi falar que a IP era diferente e eu vim para a IP com o intuito de ter aula presencial, porém, as circunstâncias não permitiram. E de início, assim, eu achei que ia ser bem assustador, que eu não ia me adaptar, porque eu não gosto muito de aula online, não é algo que me agrada muito, não me agradava e não agrada hoje em dia. Porém, eles conseguiram, surpreendentemente, fazer um ensino online excelente e foi meio que improvisado, né? Ninguém esperava que ia ter coronavírus. Então, no fim das contas, apesar de todos os trancos e barrancos, foi excelente. E talvez, isso é uma coisa que eu penso bastante, eu não tivesse feito tantos amigos naquela turma quanto seria presencialmente. Tipo, eu posso contar ali facilmente por 10, 15 pessoas que eu saio hoje em dia, tenho amizade pessoal daquela turma do EAD, que talvez eu não teria se fosse presencial. Nossa, com toda certeza, todas as dificuldades, o aprendizado, o trabalho que eu tive com a EP, mudou mesmo, assim. Realmente, eu sou uma pessoa antes da EP e uma depois. É que a EP, ela fez parte, foi um projeto que eu participei do começo da UFABC até o final, né? Agora eu estou me despedindo, né, de ambos, tanto da UFABC como da EP, mas me transformou como pessoa, assim, tanto nisso de você estar lidando com outras realidades, que você não tem tanto contato às vezes. Às vezes os alunos paravam de porque não conseguia pagar passagem, isso dói, né? Então, mudou muito com o meu pessoal, então é algo que eu vou levar assim pra minha vida inteira. Então, eu acho que eu absorvi muito, assim, de todos os momentos que eu vivi, assim, né? Tanto de lidar com essas situações, de ter que ter uma responsabilidade, porque a gente cria os cronogramas, a gente tem que ir atrás, a gente tem que dar aula, a gente tem que ver na nossa agenda, assim, a gente tem que estar ali, né, todos os dias. Não tem ninguém, assim, falando, um chefe ali falando, você tem que dar aula hoje. Não, é sua responsabilidade, né? Você tem que estar lá. Então, isso me mudou completamente, assim. Eu vou levar pra sempre, eu tenho certeza. E eu acho que a EP, a contribuição que ela me fez na minha vida foi mostrar que nem tudo é perfeito e que muito da vida depende de você e como você vai se relacionar com as outras pessoas. Então, eu aprendi a lidar com pessoas de todos os tipos de uma forma mais calma, mais tranquila, sem violência, sabe? Um pouco daquela comunicação não violenta. E ao mesmo tempo aprendi a passar um conhecimento que eu tinha, que não era muito, mas que a gente buscava cada vez mais, para pessoas que estavam ali buscando uma oportunidade. Para mim a EP sempre foi isso, a EP foi uma oportunidade para que mais gente tenha acesso ao que eu, graças a Deus, tive. Uma universidade de ponta, uma educação de ponta, que a gente sabe que a educação no Brasil ela tem seus percalços e que todo o suporte que a gente puder dar, a gente tem que estar oferecendo. Então, para mim, a IP foi muito isso. Na minha vida, só de você poder chegar na frente de uma sala de aula e apresentar um trabalho, isso na faculdade, né? Mas apresentar um trabalho com tranquilidade, podendo falar normal, sem travar, sem ficar nervoso, é um avanço gigantesco. E assim, na EP isso era dia a dia, né? Mas com certeza, eu acho que para mim o
que a EP mais trouxe na minha vida foi as amizades, foi ter essa possibilidade de ajudar essas pessoas, ajudar esses hoje colegas de faculdade ou de outras faculdades, e ver o brilho nos olhos de muita gente. É muito legal isso, muito legal. Eu acho que um ponto muito marcante assim foi o primeiro ano de EP, que foi de fato quando eu entrei como monitor. E além da primeira aula ter sido horrível, claro, esse marco foi muito incrível, 40 slides, não passei do quinto. Mas o que é mais interessante que eu acho é que foi, como tinha um grupo de monitores, a gente tinha a questão presencial, a gente fechou em São Bernardo, no mesmo horário, uma monitoria conjunta. Então, tinham 6 professores monitores, cada um de uma área, dando monitoria junto. Então, era meio que um bate-papo. Então, a gente sentava, falava sobre a coisa. Eu falo sobre relevo? Bom, aí eu falo sobre a física, eu falo sobre a química. Então, foi um momento que eu aprendi muita coisa. E foi quando eu passei e falei assim, ano que vem eu quero pegar e dar aula. Quero botar em prática tudo que eu vi. E o outro ponto que marcou bastante foi aconteceu ontem. Eu saí da biblioteca da UFABC e encontrei um ex-aluno do ano passado, noturno. Ele parou e falou assim, Jeff, é você? Aí eu fiquei assim, sim. Aí, muito obrigado, eu entrei aqui na UFABC, lembro das aulas, lembro das coisas, tudo que você passou, mesmo que você não foi para física, eu passei para matemática, como resolver, e marcou bastante. Aí falou, eu espero também um dia entrar na IP também e contribuir de alguma forma. Eu falei, não, vem, a experiência é incrível, você não vai se arrepender. E esse foi um ponto muito bom. E o ponto negativo que marcou também foi quando 2020 veio remoto, né? E a primeira semana de aula foi no sistema Discord. Eu tive que dar aula de vetores no sistema Discord. Foi um caos. Eu tive que falar assim, gente, imagina uma seta. Eu tentando desenhar, eu não consegui desenhar. Eu falei, meu Deus, eu terminei a aula, eu falei, mano, o que foi isso que eu fiz agora? Não deu certo. Mas marcou, porque foi se virar o que tinha e de alguma forma deu certo. Fui professor da escola preparatória durante 4 anos, de 2014 até 2017, então já estou um pouquinho mais afastado historicamente aí da EP. Eu dei aula de matemática durante os 4 anos e ela basicamente foi parte da minha decisão em me tornar professor durante toda a graduação. Inicialmente, minha intenção era ser engenheiro de gestão, que seria um péssimo engenheiro de gestão. No entanto, quando eu comecei a dar aula de alguns cursinhos na região e surgiu a oportunidade de entrar na escola preparatória, que afinal eu já conhecia mesmo antes de entrar no UFABC, por conta de um colega que fez a EP e que também foi professor aqui, o Vinícius Pintor, ele relatou essa possibilidade, abriu o edital da escola preparatória, vamos tentar. A gente entrou junto, inclusive naquele mesmo ano, e foi o início de uma trajetória bastante rica do ponto de vista da formação. Há poucos lugares que oferecem essa possibilidade quando a gente pensa na importância que uma universidade tem na vida de uma pessoa. A gente sabe, né, que por mais que haja um esforço gigantesco, às vezes nem tão grande assim, das universidades em cumprir o tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente sabe que a extensão ela ainda é uma tarefa muito que demanda ainda muito esforço universitário para ser de fato implementada. E quando você coloca a possibilidade de que alunos das escolas do entorno não só tenham um cursinho que é preparatório para o Enem, né, que é o sistema de seleção da UFABC, mas para que eles conheçam a universidade, para que eles vivenciem a universidade, eu acho que é quando a gente percebe a extensão assim, de forma muito mais clara. Muito mais do que a aula, muito mais do que o momento que a gente está ali explicando matemática, porque a gente sabe que tudo que perpassa a parte da matemática, ele não vai lembrar de exatamente tudo, com os mínimos detalhes do que você vai falar. Acho até que seria um bocado de presunção se a gente achasse que isso é verdade. Mas a vivência, eu acho que foi o ponto fundamental pelo qual eu fiz o meu primeiro ano de EP aqui como professor e permaneci ao longo dos 4 anos. Eu achei fantástico essa possibilidade de fato ser uma parte pequenininha aí desse projeto de extensão. 2015
Foi um ano que eu comecei a engenharia biomédica, eu estava terminando o BCP, foi um momento meio turbulento, assim, né? E eu trabalhava fora da IP, então eu dava aula de manhã, eu fazia aula de manhã aqui na FABC, dava aula à tarde e estudava à noite e ainda arranjava um intervalo para dar aula na IP. Foi meu primeiro ano de coordenação, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a turma de 2015 de Mauá foi um xodó, assim. Lógico, eu amo todas as minhas turmas. Todas elas tinham pessoas, né, que acabavam se aproximando mais, pessoas que eu levei para minha vida pessoal, que eu vejo até hoje. Mas aquela turma, eu dava a última aula da sexta-feira e eu dava aula de inglês. Então, assim, né, já não é o hop harry das aulas. E eles ficavam lá na última aula de sexta-feira para ter aula de inglês. E eu sabia que tinha gente que trabalhava, tinha gente que estava caindo de sono. E eu me sentia super ingrata com a minha vida de reclamar que estava acontecendo muita coisa, que eu estava cansada. Porque eles estavam lá, na última aula. E esse ano foi até engraçado, eu quebrei a clavícula no final do ano. E eles fizeram um aniversário surpresa pra mim, que meu aniversário era no último dia de aula. E eu não podia abraçar ninguém porque eu tava com a clavícula quebrada. Mas aí todo mundo dava um jeito de me abraçar sem me apertar, assim. Então, em todos os momentos, aquela turma foi acolhimento pra mim, assim. Eu acho que foi, se falar a verdade pra vocês, foi a melhor experiência que eu tive, porque mudou muito a minha perspectiva. Posso falar que tem o Wellington antes da EP e o Wellington pós-EP. É uma pessoa muito individualista e, né, quando eu entrei na EP, eu acabei conhecendo outras pessoas bem diferentes de mim e acabei me tornando uma pessoa muito mais coletiva, sabe? E além disso, eu acho que eu concordo bastante com a Giovana, porque a questão na escola pública costuma ter um muro, né, entre a relação entre professor e aluno, e na EP não tinha isso, sabe? Então os professores realmente entendiam a situação que a gente estava e compreendiam muita gente, ajudava, dava muito sentido, sabe? Então, realmente foi uma experiência muito incrível, assim. Com certeza. Não tenho a mínima dúvida. É muito diferente no sentido de acolhimento. A gente passa a maior parte do nosso tempo na escola, mas eu não sei quanto a vocês, telespectadores, mas eu nunca realmente me senti acolhida na escola, sabe? E eu senti que a EP deu um pouco disso, deu um pouco desse conforto, de falar assim, calma que a gente vai estar aqui para te ajudar. Eu acho que foi isso, foi o maior diferencial. Eu acho que em relação à contribuição da minha formação, como professor e como aluno da UFABC, quando a gente fala de uma universidade pública e a gente tem essa tríade de ensino, pesquisa e extensão, acredito que tudo tem que estar relacionado, né? Então a gente consegue linkar os três, estar com os três juntos, né? E aí, enquanto aluno da UFABC, participando de um projeto de extensão, eu acho que muitas vezes essas coisas que são extra classe, estão fora da sala de aula, elas vão nos ajudar tanto dentro da sala quanto para a vida profissional, acadêmica, que seja. Então, estar participando da EP de um projeto que inclui alunos de escola pública, que é voltado para eles, que nos mostra, nos ensina sobre educação, sobre formação, tem uma contribuição gigante, assim. Eu acho que eu poderia ficar citando aqui contribuições acadêmicas, profissionais, diversas, mas eu acho que a principal delas é uma contribuição para a nossa vida e para o impacto que a gente tem na vida dos alunos, né? Então, quando a gente está tratando, está dentro da sala de aula, está ensinando, está explicando, a gente está falando sobre sonhos, que são os sonhos deles, do que eles querem seguir, da trajetória que eles querem seguir, e o nosso sonho também de vida de poder ajudar, de poder contribuir de alguma forma, né? Então, a gente está aqui no espaço público, no ambiente público, uma universidade que é gratuita, com ensino de qualidade. E eu acho que nada mais justo do que a gente retribuir, poder participar e atuar em projetos como esse. E sendo a EP, né, o programa, né, um dos programas que a UFABC tem, né, e o maior deles, né, que já atingiu mais de 6 mil alunos, né, tem diversos matriculados todo ano, eu acho que é uma contribuição enorme assim, para a comunidade. Né. Antes da pandemia, é uma contribuição muito grande para a comunidade local, porque a gente tem alunos de todos os lugares aqui da UBC, então eles se inscrevem, vêm, acompanham as aulas, têm a oportunidade de ter aula tanto em São Bernardo quanto em Santo André, aulas à tarde, aulas à noite. E aí com a pandemia, né, com tudo que a gente teve que se renovar e esse impacto e essa contribuição, a gente viu que a gente conseguia chegar no nível nacional, que talvez a gente nem esperasse, né? Então, quando a EP se tornou online,
devido à necessidade de distanciamento, a gente viu que a gente estava impactando alunos de todo o Brasil, porque a gente tinha inscrição de todos os estados, de todos os lugares, e a gente teve alunos matriculados de todos os lugares. Então, eu acho que para mim tem uma contribuição muito grande de poder participar de um projeto de extensão, de um programa, né, e fazer parte dele, construir. E eu acho que tem uma questão muito legal, que é essa participação e esse impacto que a gente tem na própria vida dos alunos, assim. A gente, né, eu lembro bastante disso, né, eu fazia engenharia, então não era exatamente uma especialista, né, em história, mas eu era muito boa em aprender coisas rapidamente, que é algo que a gente fazia muito aqui na faculdade, e passar esse conhecimento, né. Então eu estudava muito porque eu tinha que ensinar para os alunos dentro da sala. E eu acho que isso, no ensino tradicional, dos cursinhos que a gente tem por aí, talvez não tenha tanto, né. Então eu sabia exatamente onde doía, eu sabia exatamente qual que era a parte que eles iam ter dificuldade, né? E a gente era muito próximo, saía, ia almoçar junto, ia no mercado juntos, conversava ali embaixo, então a gente tinha uma proximidade muito grande, né? A idade também, eu dava aula num ano para a pessoa e no ano seguinte ela estava aqui na faculdade estudando comigo numa matéria. Então essa proximidade, né, entre nós e os alunos, tanto na idade quanto na realidade, ajudava muito com que eles se sentissem confortáveis dentro da sala de aula para fazer perguntas, para ligar para a gente, chamar no WhatsApp, né? Ter essa convivência e tirar ali as dúvidas que eles tinham. No meu caso, eu acho que não é exagero dizer que a escola preparatória ela mudou minha vida, assim como eu acredito que ela mudou a vida de muita gente, porque ela me colocou na universidade. Depois ela me despertou para o interesse pela educação, para me tornar professor, que igual eu comentei ainda é o que eu faço. E um aspecto que eu acho interessante destacar da escola preparatória é que muitas vezes quando nós pensamos em cursinhos tradicionais, nós associamos com a ideia de uma educação bem arcaica, de transmissão de informação, de transmissão de conhecimento, porque o objetivo, né, de um cursinho é a aprovação do exame vestibular. E eu acho que a escola preparatória, até no nome dela, não é cursinho por causa disso, ela se propõe a ultrapassar meramente esse ensino de transmissor, né? Então, quando eu venho aqui com 17 anos, pela primeira vez pisar numa universidade e ver os universitários aqui, que eram os alunos, né? Os professores, desculpe, nos ensinando, explicando uma série de coisas, mostrando as coisas, há um envolvimento que nos atravessa emocional, há um envolvimento afetivo, como a Giovana falou também, há toda a questão das questões políticas que são apreciadas para nós pela primeira vez. Então acho que é realmente abertura para um mundo novo, né? Eu não faço ideia de onde eu estaria se a escola preparatória não tivesse aí cruzado o caminho comigo, né? E eu gosto do lugar que eu estou, então acho que é total assim, a formação que ela teve sobre mim. No que é a escola preparatória, assim, porque é uma coisa engraçada que, tipo, todos os alunos participam, os professores participam, e todo mundo que se envolve no projeto de alguma forma, vai dizer que ela é uma coisa diferente. E ela é muita coisa, né? Então a IP é um lugar de potencialidade, então ela pode ser e pode transformar muita gente, fazer muito por muita gente, né? E isso pra mim é essencial. Então a pessoa procura a IP porque ela está preocupada com o vestibular, está preocupada com o Enem. Mas eu chamaria alguém justamente por ser esse processo transformador que o Marcos falou, assim. Se não fosse a EP, provavelmente eu estaria em outro lugar, fazendo outra coisa, e muito provavelmente eu estaria infeliz, né? Porque foi muito por conta da EP, das experiências que eu tive enquanto estudante, enquanto professora, que eu me encontrei, né? Então, pra mim, ela ser esse espaço de potência é uma das coisas que tem de mais importante, né? Eu acho que é exatamente isso, assim, acho que a potência é uma boa palavra e, sobretudo, pela potência, acho que social que a EP tem, assim. Então, acho que estudantes, coordenadores, professores devem ter em mente que a EP tem um papel social dentro do ABC, sobretudo. Claro, vem muitas pessoas que não são do ABC para cá, mas eu acho que dentro do ABC, onde ela está localizada, a IP tem um papel social e transformadora dos estudantes das classes mais baixas, dos estudantes da escola de periferia. Então eu acho que é justamente essa potência transformadora que a Luara diz, que motiva a gente a chamar outras pessoas, convidar estudantes, né? A experiência de ser professora do IP é completamente transformadora. Assim, eu entrei na UFABC querendo fazer biologia, tá? Então
Mas no momento que eu entrei na sala de aula para dar aula de redação, eu falei, realmente é aqui que eu quero estar em sala de aula. Todas as dificuldades, todos os problemas, é isso que eu gosto de fazer. E foi isso que eu fui procurar na minha vida. Né? Na época não existia a licenciatura, então eu fui para o bacharelado em Ciências Humanas, mas hoje eu sei que eu consigo fazer os dois, estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas eu mudei totalmente a minha trajetória profissional por causa do EP, porque eu entrei em sala de aula em 2018 na EP e decidi que era aquilo que eu queria fazer. Bom, eu trabalhei em cursinhos antes da EP, não como professora, eu trabalhava mais na área administrativa e aí quando realmente depois passei um tempo trabalhando e aí quando eu saí, né, desse cursinho que eu tava lá, eu pensei por que não dar aula, né, para conseguir dar para outros jovens que são da mesma situação que eu, não só jovens, né, a gente teve aluno aí de 50 anos para cima do outro ano, enfim. Então, dar essa oportunidade para as pessoas que não tiveram todo esse acesso à educação, para eles conseguirem ter a mesma oportunidade que eu tive de estar numa faculdade pública de qualidade, conseguir uma carreira, seguir os sonhos, enfim. Então, toda essa questão, né? E aí entrei no primeiro ano e, além de ajudar os jovens, né, além de conhecer bastante gente, eu me diverti muito, né? Ter esse contato, mesmo que tenha sido em época de pandemia, infelizmente, tenha sido tudo online, ter esse contato com outras pessoas que pensavam como eu, as pessoas que tinham aí essa ideia da educação, né, como essa potência, me fez ficar para mais um ano, né? Ficar aí, voltar e dar aula no ano seguinte também, que é uma coisa que vai motivando, né? Você vê depois os alunos contando as histórias que aconteceu e isso motiva muito a gente a continuar. Olha, eu acho que a maior diferença foram os professores da EP em si. E eu vou sempre reforçar isso, principalmente porque no último ano eu decidi que eu não ia fazer EP de novo. Depois dos 2 anos eu decidi que eu não ia fazer um terceiro, porque eu percebi que eram poucas coisas que eu precisava de teoria e eu precisava praticar meus exercícios, que foi o que eu fiz ao longo desse ano. Apesar de eu não ter feito o Enem, pelo fato de que no último semestre eu consegui a bolsa, então eu acabei não fazendo. Mas por ter passado por esse tempo de estudando 100% sozinha, foi que eu percebi a diferença que os professores e o ambiente que se fazia. Eu sempre fiquei muito ansiosa, pensando na questão do cursinho, sabe? Eu sempre achava que ser um ambiente de extrema competição, sabe? Porque todo mundo ali também ia fazer provas, aquilo. Só que a EP é completamente diferente disso. E além do conteúdo, que eles passam com uma atenção enorme, principalmente eles, mesmo à distância, mesmo ali através de telinhas, eles sempre tentavam acalmar os alunos e trazer um ambiente que você se sentisse confortável de estar ali. É basicamente uma vivência muito diferente do que é um cursinho particular, do que é você ter uma experiência de uma didática de professores dentro de uma escola, fiz escola pública, então são ambientes diferentes. E quando você entra no EP e você vê os professores, que eles não estão ali por obrigação para receber o salário dele, estão cansados, fazem nas coxas basicamente, não, eles fazem aquilo por amor. Eles estão ali porque eles querem passar o conhecimento adiante, porque eles querem ver todas aquelas pessoinhas conquistando o sonho delas. Então, é a EP, assim, eu diria que eu chamo algum aluno para ser da EP porque é a EP. Você não vai saber o que é EP sem vivenciar a EP. E como professora também, como eu falei, é uma pessoa que transforma a sua vida e você tem a possibilidade de transformar a vida de outras pessoas também. Então não é uma coisa que você pode falar, qualquer um vai lá, vai ser professor. Infelizmente é uma coisa que uma pessoa tem que se preparar muito para isso. Então eu sempre falo da minha experiência enquanto professora, o quanto foi enriquecedora, o quanto foi transformadora na minha vida, o quanto é bom realmente ver essa questão de você estar transformando na vida de outras pessoas, o quanto isso é maravilhoso de se sentir. E é isso que eu falo para as pessoas, tanto quanto aluno quanto professora, o quanto a minha experiência aqui na EP foi surreal, de boa, e enquanto eu nunca vou esquecer disso. Eu acho que enquanto você leva as pessoas para sua vida, igual eu lembro dele. Também tive várias memórias muito boas aqui da EP,
mas uma das que ficou marcada na minha memória foi a festa de encerramento de 2019, porque foi um momento assim muito descontraído e que na minha cabeça não ia rolar de ser descontraído, porque o Enem tava tipo ali, ó, batendo na porta e tava todo mundo, né, meio nervoso e tudo mais. Só que chegou na festinha e aí tava todo mundo tipo curtindo juntos. Foi um momento até de se entrosar com pessoas que durante o ano talvez ninguém nem tinha se falado, os professores fantasiados. Eu lembro que o Danilo tocou, não lembro se era sanfona, acho que era. E aí foi muito legal, foi um momento muito gostoso. E eu senti que foi muito importante para dar aquele tudo bem, vai dar certo, eu vou conseguir. E foi realmente um momento que ficou gravado com muito carinho no meu coração. A memória que eu tenho, assim, que mais me marca na UFBC na EP ou UFBC são muitas, mas eu acho que a que mais me marcou, assim, que também é um pouco difícil, assim, falar, porque eu lembro como eu estava me sentindo no dia e foi muito mal, foi na segunda-feira, depois da primeira prova do Enem, depois do primeiro dia do Enem. Então eu tinha ido mal, eu senti, né, que eu tinha ido mal, porque muitas coisas que eu tinha estudado não caíam e tinha muitas coisas que eu não sabia que estavam na prova. E eu lembro que aquela foi a semana de revisão da parte de exatas, né? Ciência da natureza e exatas. E eu quis muito desistir, eu quis muito não ir mais, não fazer mais a prova, porque eu não estava me sentindo mais capaz. E eu pensei, nossa, eu não consegui fazer essa parte de humanas, que para mim era mais fácil. Imagina a parte de exatas, que tem matemática, é bem mais difícil. E aí eu tive muito apoio de alguns amigos aqui na UFBC, que no dia chegaram, eu estava muito mal, eu cheguei falando, não, eu vou desistir, não vou mais fazer, não vou ficar mais na revisão, não vou mais fazer a prova. E aí uma amiga chegou assim pra mim, duas, né, na frente da sala e falou, não, você consegue, você ficou o ano todo aqui, você se esforçou, você deu todo o coração, você vai conseguir. Essa prova, se você não conseguir passar agora, você faz outro ano, mas você vai tentar, porque eu confio em você, eu confio que você consegue. Então, nossa, esse dia foi muito importante para mim, porque foi o que, eu considero que foi o que me fez ir para o segundo dia da prova e poder entrar na faculdade. Então, acho que esse apoio das pessoas é muito importante nesse momento. Então, acho que essa é a memória que mais me marcou. É um momento emocional, gente. Vou tentar não ficar muito emocionada, mas o momento da minha prova para mim foi marcante, porque foi uma fase da minha vida em que tudo tinha se desmantelado, assim, eu era um pouco mais velha que o pessoal da minha turma, né, eu tinha ali uns 23 anos, aí eu tive uma decisão arriscada quando entrei na EP, que foi parar emprego, pagava o cursinho em outro lugar e tal, parei tudo da minha vida para tentar fazer esse um ano de EP para ingressar na UFBC. E a pessoa que aplicou a prova pra mim, cumprindo a regra do edital, ela precisou fazer uma contagem regressiva e assim eu tava com muito medo, porque como eu tava sem trabalhar e tal, seria o momento que eu teria que conseguir efetivamente passar ali na prova. E eu comecei a tremer, assim, eu tava com essa pressão na cabeça de passar. E ele teve que fazer a contagem regressiva, ele tava puxando minha prova de um lado e eu segurando do outro, terminando de preencher. A prova terminou e eu comecei a chorar, assim, porque eu falei, cara, que emoção. E aí depois esse professor que aplicou a prova pra mim ficou me procurando ao longo de todos os dias iniciais da EP até descobrir se eu realmente tinha conseguido passar, porque eu contei a minha história pra ele e tal. E um dia ele me encontrou na rampa, o Fabrício, um abraço Fabrício, e falou, eu não acredito que você passou, eu te procurei em todas as salas pra saber se você conseguiu. Enfim, gente, tá aqui sentada hoje contando que eu consegui. E não só em passar na EP, mas entrar na UFABC também é uma grande vitória, porque foi um momento assim que a vida me provou que eu conseguia assim. Então, acho que é a memória mais forte que eu tenho. Boa, obrigada.